Bem, boa tarde, pessoal. Primeiramente tenho que pedir desculpas, porque a gente iniciou aí um link e na hora de compartilhar, por algum motivo, o link caiu e a gente teve que reiniciar a live. Eu vou dar uma olhadinha para ver se o pessoal já está aí. Eu queria que vocês dissessem se o áudio está chegando legal, se o vídeo está chegando legal, para que a gente tenha uma live bem proveitosa, né? Uma palestra bem proveitosa. Obrigado. Tem o pessoal, né? A Chay está ali olhando, acompanhando para ver se está tudo bem. E eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar aí, né? Se reencontrar novamente, se conectar, para a gente não perder, né? Para a maior quantidade de pessoas não perder esse encontro nosso, né? A gente tem tratado de fazer esses encontros a cada certo tempo, toda segunda-feira com a aula online. Quinta-feira, às 20 horas, nós também fazemos a nossa meditação online. Mas, e de domingo, de vez em quando, eu faço, né, essas lives esporádicas. Mas eu tenho notado que aí o pessoal tem pedido que a gente mantenha maior frequência de lives, né, maior frequência de aulas. Tem aqueles que gostam de acompanhar online mesmo, que às vezes até a parte de energia é bem diferenciada. Existem muitas perguntas que é difícil responder, porque como vocês veem, meu iPhone fica num tripé, eu não consigo visualizar o que vocês estão escrevendo, ficando mais difícil, inclusive, a interação. Então aqui eu passo as informações e logo depois do término da live eu trato de respondendo, de ajudar da maneira que eu posso nos comentários que vocês fazem, nas perguntas que vocês deixam. Já estou trabalhando num sistema externo, né? Existe um sistema aí que a gente logo vai estar anunciando, que é um sistema onde existe a possibilidade de a gente ter essa conversa, mas de um modo mais profissional, onde existe a interação entre eu e os que estão ali, né? E o próprio sistema identifica perguntas e me deixa separado ali algumas perguntas para a gente poder responder. E logo eu vou estar anunciando para vocês o link desse sistema para aqueles que têm interesse acompanhar as aulas diariamente, porque eu vou ali nesse sistema a gente vai fazer nossas aulas dia sim, dia não. As nossas meditações, elas poderão ser feitas lá ou também aí na live do Facebook. Até pelo menos o momento que o pessoal se integrar nessa nova plataforma. E também vou deixar disponível ali alguns cursos que eu já estou gravando. Um curso de projeção astral, um curso de assuntos mais específicos que requerem um pouco mais de dedicação de tempo e um pouco mais de nivelação de conhecimento, né? Então quem procura um curso de projeção, quem procura um curso de meditação, quem procura um curso de desenvolvimento, né, mediúnico, ou um desenvolvimento parapsíquico, então se pressupõe que a pessoa esteja mais, ela já saiba o que ela precisa, o que ela quer, então ela vai direto nesses cursos online, né? E aqui nós falamos de maneira mais
mais ampla, né? É certo que tem muita gente que já iniciou a busca há mais tempo, já está mais resolvido dentro das suas situações, né? De seu despertar. Como existem muitas pessoas novas despertando recentemente, assim como também tem aquelas que nem despertaram ainda, né? Aquelas que estão ainda querendo entender, ela tem ela ouviu, ela sentiu um chamado que não conseguiu, não conseguiu ainda entender o que é esse chamado. Ontem, né, ontem à noite, eu postei no perfil do Chetnar, né, do Facebook, no nosso grupo, né, Espiritualidade Universal e Despertando a Consciência. Em nossa fanpage também eu postei esse mesmo conteúdo e alguns grupos, né, o grupo Astacheran, Irmãos Cósmicos da Luz, o grupo CADEF, né, que eu aprecio muito o trabalho lá do proprietário do CADEF, eu esqueço o nome dele, mas tem um trabalho muito, muito bacana. Ali no canal de conhecimento também, e alguns outros canais aí de comunicação que eu agradeço a todos a oportunidade e a autorização de permitir com que essas mensagens cheguem também aos seus grupos. Estou à disposição também nos nossos grupos, se quiserem trazer informações, vídeos, fiquem à vontade, né? A gente tem os canais de comunicação justamente para isso. Então eu fiz essa pesquisa, eu fiz a seguinte pergunta: fale somente em uma palavra o que você está sentindo, qual é o seu sentimento espiritual na data de hoje, né? Não foi mais ou menos assim a pergunta. E o objetivo dessa pergunta é justamente ter feito a live de hoje. Ela tomou uma proporção um pouco maior do que eu imaginei, né? Foi juntando-se entre os grupos, deram mais de 2.000, mais de 2.000 opiniões, né? Quase 3.000, somando-se de todos os grupos e dos perfis, de pessoas diversas que responderam em uma palavra os seus momentos espirituais. É certo que algumas pessoas confundiram, né, com o estado emocional do momento. Às vezes a gente tem que saber, às vezes não, sempre a gente tem que saber diferenciar o que é o nosso aspecto emocional, né, as nossas tribulações emocionais, nossas mazelas, nossos pontos específicos sobre a emocionalidade, né? E sobre o espiritual, sobre nossa busca espiritual, sobre a nossa jornada espiritual, sobre a nossa vivência espiritual, sobre o nosso sentir espiritual. E espiritual no sentido espiritualidade, né? Porque tem muita gente que não acredita no plano espiritual, mas é de grande espiritualidade, né? Existem religiões assim, que não acreditam em um plano espiritual, porém eles têm uma extrema espiritualidade falando-se de amor, falando-se de união, de fraternidade, e está tudo certo, faz parte também do processo, né, do planeta. Afinal de contas, o planeta já tem alguns milhares, milhões de anos, e fato é que as religiões naturais ou criadas, né, sempre foram necessárias ao ser humano. Elas não foram
nenhum malefício, de certa maneira, porque era o que existia para o controle naquele momento, né? Muita gente sem rédea nenhuma sobre suas vidas, éramos bárbaros no passado, e se não existisse um sistema de crença limitador e até punitivo, essas pessoas perderiam totalmente as travas mesmo. Se já baseado nisso, já não tinham suas travas, sem isso seria muito complicado. Então está tudo certo, o planeta passou por tudo que tinha que passar. E assim como ele está passando aquilo que ele tem que passar. A grande questão é que hoje a humanidade vem evoluindo, né? Ela vem tratando de sair dos moldes antigos. Hoje já existe conhecimento, hoje já existe tecnologia. Agora mesmo a gente está falando aí, estou falando com vocês, são poucas pessoas que curtem, mas são muitas pessoas que visualizam, né? Inclusive é um termômetro legal, o pessoal que assiste a gente aí, curtir também o vídeo, porque com isso eu consigo mensurar, né, qual que está sendo a audiência, para saber se a gente está num caminho certo, se está trazendo as palavras que são necessárias para ajudar a todos quanto possível. Mas voltando a frase, né, a questão que eu coloquei sobre o seu momento espiritual, eu estou para dizer, eu não levantei estatísticas precisas, mas eu tomei o cuidado, e todos devem ter percebido aí, todos aqueles que fizeram seus comentários, que eu vi uma por uma, dentro dessas umas 3.000 mensagens, eu curti uma por uma. Fiquei até praticamente às 5 da manhã, e hoje, desde a hora que eu acordei, tive que acordar um pouco mais tarde, e até agora há pouco, curtindo. Em algumas frases, algumas palavras, eu fiz questão de colocar o explique, né? Solidão, né? A pessoa escreveu a frase solidão. Nesse momento eu respondi a pessoa, explique. Aí sim a pessoa se manifestava sobre as questões que fazem com que essa pessoa se sinta só nesse momento da espiritualidade. Então eu estou para dizer que 50% das pessoas, elas estão muito bem, elas se sentem plenas, elas estão se sentindo completas no caminho delas, elas estão se sentindo felizes, agraciadas. A palavra gratidão é a que mais aparece, né? Que é o sentimento da pessoa. Muitos utilizaram a palavra em evolução, em paz, em sintonia. Paz se utilizou muito, conectado, se utilizou muito essa palavra também. Isso é muito bom, né? E eu gostaria de manifestar minha alegria por saber que tem muita gente que está nesse caminho. Espero que 100% dessas pessoas realmente estejam sentindo lá dentro do coração dela essa sensação, essa leveza, né, como muitos manifestaram, que é o objetivo, né, daquele que está buscando a espiritualidade, é justamente esse propósito. A gente também tem que ter cuidado, que às vezes a gente se engana algumas vezes também. Não é o caso, não posso dizer que é o caso, é só
um pequeno comentário, porque às vezes muita gente se sente completa, ou seja, ou pelo menos fala que se sente completa, e ainda existe aqueles quesitos, aquelas situações internas que ela gostaria de trabalhar e precisa trabalhar, e às vezes ela não quer manifestar. E isso é legal, né? Porque às vezes a pessoa quer entrar em outra sintonia e esquece totalmente a sintonia anterior. No entanto, essa live não está sendo feita para essas pessoas que já estão bem. Porque se já estão bem, já encontraram um caminho legal, independente do caminho que você tenha escolhido, tá tudo certo. Não tá. Eu acho que é o caminho que te faz bem, é o caminho que te traz paz, que é o que você tem que seguir, né? Porém, existem os outros 50% que usaram palavras das mais diversas e que, se fizermos uma análise do contexto de todas as palavras, elas vão se resumir num momento único que todos estão passando na humanidade. Lamentavelmente, acabei de lembrar que as anotações eu fiz no meu celular e o celular está sendo usado para filmar. Mas eu vou tratar de fazer memória sobre as palavras usadas. Então, se você se identifica com essas palavras. Essas palavras saíram de várias pessoas durante essa pesquisa, né? Então vamos lá. A pessoa está se sentindo desanimada. A pessoa está se sentindo desorientada. A pessoa está se sentindo confusa. Eu estou falando tudo isso em aspectos da espiritualidade, tá? Em aspectos espirituais, mesmo porque esse é o tema que nos compete no momento. A pessoa está se sentindo triste, uma tristeza, muita gente está sentindo uma tristeza profunda que não sabe de onde vem. Muita gente decepcionada, né, com a espiritualidade. Muita gente em momento de ira, de raiva, tá tudo bem, de repente vem aquela raiva momentânea. Muita gente sentindo saudades de algum lugar que não sabe onde é, e essas pessoas não estão se encaixando no planeta Terra, estão deslocadas da sociedade, então é como se não fizesse parte desse mundo e que esse mundo não é o lugar dele. Isso é um ato muito comum, né? Uma situação muito comum. Pessoas que nunca foram e estão entrando em estado de bipolaridade. Pessoas que nunca tiveram motivos, ou até tiveram, mas muitas que nem tiveram motivos, estão entrando em estado de depressão, de desânimo, de uma dor profunda que não se sabe de onde vem essa dor, né? Uma dor de alma, a alma dói. Pessoas que sentem dores físicas, problemas de respiração, como que lhe falta o ar em alguns ambientes, alguns lugares ou algumas situações. Pessoas que têm certeza absoluta de ter uma missão a cumprir, ter algo importante a fazer, estão se sentindo frustradas, essa é a palavra, porque não sabem por onde começar, não sabem o que fazer. Pessoas desesperadas, né? A confusão, eu acho que é o mais crítico, pessoas que não estão sabendo por qual caminho seguir, já que existem tantas opções, né?
Afinal de contas, nós temos aí à nossa disposição a tecnologia, que é a internet, nós temos milhões de grupos, milhares de grupos e comunidades, né, de redes sociais, seja Facebook, YouTube, Instagram e sites, né, e as pessoas vão seguindo, né, elas escolhem um caminho e vão seguindo, e em algum momento ela se sente confusa, porque às vezes o que ela está entendendo ela não está sentindo muito bem com aquilo que ela está, com que ela acredita. Então essa confusão é uma das mais normais que tem. Poxa, e fora as pessoas que estão com dificuldade, uma dificuldade financeira muito grande, pessoas que estão com problemas na família muito forte e acabam não tendo tempo mais para nada, pessoas que estão se sentindo amarradas a outras pessoas e diversas mazelas da emocionalidade, né? Mas que de certo ponto de vista ela acaba atrapalhando o caminho da espiritualidade. O que é importante, bem, existe uma lista tremenda, eu acho que quem leu aí as apresentações que eu fiz um comunicado um pouco antes da live, tem todos aqueles temas ali que eu consegui capturar e alguns outros, mas eu simplifiquei ali e vai entender o porquê desse vídeo. É o seguinte, a humanidade ela tem passado um processo de transformação. O planeta está num processo de transformação. As frequências que estão vibrando, né, sob o planeta, na região em que o planeta está, ela está fazendo transformações diversas, tanto a nível energético como a nível consciencial. Eu já expliquei em vídeos anteriores que à medida que nós nos aproximamos do grande Sol central, que é o miolo da galáxia, as nossas frequências do que a gente está envolvido pela posição do planeta nessa localização, ela vai mudando, ela vai elevando. E justamente nós estamos numa fase em que o planeta também muda a sua sintonia, né? Ela muda a sua escala vibracional e deixa de vibrar na densidade anterior e vai para um novo mundo. Então por isso se fala tanto de um novo mundo, da Era de Ouro, de um planeta de quinta dimensão. Mas isso não é nada breve, não. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso é uma condição que é todo um processo, né? Mesmo porque existe quase 8 bilhões de consciências encarnadas nesse momento no planeta, e vamos dizer que apenas 7, 8% dessa população está realmente voltada para se elevar junto com essas energias, porque a grande maioria não está. E quando a gente não está em sintonia, em harmonia com essas novas vibrações, algumas catarses, algumas coisas de nossa vida interior e as coisas ao nosso redor, elas começam a entrar no estado caótico. Fato é que se nós visualizarmos, se a gente vê a situação de mundo, né, é perceptível que está um verdadeiro caos, que as coisas estão acontecendo muito rápido, cada dia uma surpresa nova. Então nós falamos de momentos políticos totalmente catastróficos, né? Tanto no Brasil como outros países. Só que se vocês perceberem, as máscaras estão caindo. Se vocês notarem,
os mais simples estão se rebelando contra os mais grandes, não aceitando mais aquela condição de submissão. Então todo mundo está se sentindo mais ensimesmado, com maior força, com mais energia, com a intenção de um país melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, uma sociedade melhor e até uma família melhor. Essas frequências que estão nos assolando, que estão aqui agora, elas estão mexendo com a nossa mente, elas vão ocasionar uma série de características que às vezes o nosso cérebro vai interpretar como negatividade. Vamos lá, muita gente está sentindo um grande vazio. Esse vazio é gerado pela espiritualidade. Esse vazio é gerado por essas frequências. Existe uma movimentação e um apoio também de seres de luz que ajudam, através de tecnologia extrafísica, a proporcionar campos energéticos no planeta, além do natural, do cosmos. Também existem esses seres que estão usando essas tecnologias, proporcionando justamente essa sede, essa vontade, essa sensação de vazio, porque às vezes as pessoas estão vazias, às vezes a pessoa se sente vazia intencionalmente para que ela busque algo, do que a simplicidade com a qual ela vive. Às vezes nós falamos de viver de simplicidade não é no quesito financeiro, material. Às vezes é na simplicidade de vida de crenças, né? Às vezes a pessoa se conformou com as crenças e paradigmas antigos e vive aquela mesmice ali, a pessoa se torna normótica, né? Ela se torna ali dentro da simplicidade dela, ela não precisa fazer muito. Eu não faço bem, eu faço bem aquele que eu posso ali do lado, mas eu também não faço mal para ninguém, e eu acho que esse é um caminho. Essa é a grande frase dessas pessoas. E essas pessoas acabam entrando, então, nesse momento de vazio, ou seja, já não é suficiente simplesmente acreditar num Deus que é benevolente, que é salvador, que julga o certo e o errado, que acolhe o que segue os mandamentos e que pune e queima aquele que não segue aqueles mandamentos. Um Criador, a fonte criadora tão perfeita, não acredito que vai resumir uma vida de uma consciência de um filho criado ali, de um pedaço dele nessa maneira. Então as pessoas estão saindo dessa percepção e elas acabam tendo sede demais, sede de conhecimento. A questão, e isso é despertar, isso é o início do processo de despertar. Isso independe da religião que ela está. Às vezes ela é budista, uma filosofia muito bonita, e ela não se completa. Às vezes ela é hindu, né? Hinduísta, então às vezes ela não é suficiente para ela. Às vezes ela é espírita. Às vezes o espiritismo não completa todas as necessidades dela. Então não existe, ou ela é cristã, ou ela é muçulmana, ou ela é Hare Krishna, ou ela... Independente de religião, né? O ser humano sempre foi muito por religiões, por nomes, por bandeiras. E a espiritualidade não tem nada disso. A espiritualidade é um estado de ser.
A espiritualidade é um estado de espírito em que a pessoa se conecta com ela mesma, descobre quem ela é, na verdade de seu ser, dela mesma, e manifesta isso no exterior, ao seu entorno, à sua volta, ao seu mundo, ao seu sistema solar, ao seu universo. Então a espiritualidade não tem vínculo religioso. Então a pessoa, ou ela, para seguir o caminho da espiritualidade, ou ela se aprimora, se mantendo onde ela está, na religião, que criou raízes às vezes, ou ela se liberta finalmente desse dogmatismo, dessa doutrina e se liberta, transcende e vai para a espiritualidade solta, né? Livre, ser uma consciência livre, sem vínculos, sem essas raízes humanas, já que a gente deve entender que a vida ela é universal, né? Que nossa estadia ela é temporária no planeta Terra. E nós já viemos de outros planetas e iremos para outros planetas. Uma outra frase interessante, né? Outra palavra interessante, as pessoas que sentem saudades, né? E que não estão suportando viver esse planeta porque quer voltar para uma casa. Irmãos, todos nós somos consciências extraterrestres. Todos nós somos consciências do universo. Tivemos experiências em diversos pontos desse universo. Uns mais antigamente e outros mais recentemente. Tem gente que na 10ª vida atrás ela passou por uma experiência num outro planeta, ou veio de outro planeta para passar os seus processos no planeta Terra. E outros chegaram aqui há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, às vezes está recém-nascido e está vindo de uma outra estrela, de outro sistema estelar, de um outro planeta. Então, fato é que não adianta a gente sentir essa saudade e abandonar tudo que está aqui, toda essa experiência, porque se nós estamos aqui, é por algo e para algo. Não acredito que estamos aqui para a punição, mesmo porque eu não acredito na punição. Mas nós estamos aqui para aprender, é uma escola. O planeta Terra é uma escola e das boas. Para entender as situações da materialidade. A questão é que esse momento do planeta, ele é um pouco atípico dentro de toda a história que a humanidade já vivenciou até hoje, justamente por essa mudança vibracional também. Nós estamos mudando, além de civilização, né, de história de civilização, que tem suas mudanças a cada aproximadamente 13 mil anos, além dessa transição planetária, nós temos um momento de elevação vibracional do próprio planeta. Então, gente, é muito importante que então se entendam e se encontrem dentro das realidades do aqui e agora. Frases como estou esperançoso, né? Eu estou esperando, tem sido muito comuns nessa pesquisa. Várias pessoas elas têm esperado por um mundo melhor. Existem diversas fontes de informações na internet que criam salvadores extraterrestres ou divinos ou angelicais, que esses seres vão resolver os problemas do planeta. Irmãos, o que eu tenho que dizer é que
acho que somos nós que resolvemos os nossos problemas. Não existe nenhum ser divino que vai me transformar do dia para a noite, que vai trazer a solução dos meus problemas do dia para a noite. Se todos observarmos as nossas próprias vidas, nós veremos que tudo que nós estamos vivenciando agora são resultados daquilo que nós fizemos lá atrás. Então, como nós plantamos, como nós fizemos, né, criamos as nossas realidades lá atrás, nós hoje vivemos os resultados disso. Então, todas as dificuldades que eu tenho hoje e que todos têm, certamente são baseadas naquilo que ela já fez. Não existe acaso, ninguém está passando o que está passando por nada. E qual que é a solução disso? Aquela frase antiga e bonita: se nós somos escravos do nosso passado, nós somos senhores de nosso futuro. Isso é fato. Se hoje nós estamos vivenciando todas as dificuldades daquilo que nós plantamos lá atrás, vamos plantar diferente hoje, vamos fazer diferente hoje, vamos vibrar diferentemente hoje. Essas pessoas que acabam... É perceptível que essas pessoas que fizeram essas frases que não sejam de paz, de harmonia, de alegria, elas estão se sentindo é notável até a energia dessas pessoas, elas estão vibrando num estado de desarmonia, de desânimo, né? de tristeza, de negativismo. Tudo é reflexo dessa negatividade. Então as pessoas estão tendo problema com seus relacionamentos estão se desfazendo, dificuldade de obter novos relacionamentos, foi demitido de sua empresa, ou está com dificuldade de ter um novo emprego, dificuldades financeiras e ficando doente. Se vocês perceberem, a gente fica doente nos momentos que menos pode, né, financeiramente falando. Porque dizem que quanto mais se reza, mais tentação aparece. Isso é verdade. A questão toda está aqui. Se você continuar com essa sensação, com essa determinação de negatividade, se autoafirmando constantemente: eu sofro, eu sou infeliz, eu sou triste, eu sou incapaz de fazer. Gente, olha o peso dessas palavras. Imagina você jogar isso para o universo. Você está afirmando e o universo vai responder. Isso, diversas fontes de informação, e é uma coisa muito natural. Da maneira que você lida, entende e joga suas questões para o universo, é a maneira que ele vai responder. Então, se você está com dificuldades, qualquer uma dessas dificuldades, o primeiro pontapé inicial para sair desse estado é sair do estado de lamentação. Saindo do estado de lamentação, você vai começar a vibrar melhor. E começa pelas frases, pelo verbo, pelo que nós falamos, né? Às vezes nós não estamos numa condição boa. Não é que nós somos uma condição ruim. Nós não estamos momentaneamente numa condição boa. Isso é normal e aceitável. O que não é legal é eu sou triste. Não, eu posso estar triste, mas eu não sou triste. Então nós somos humanos, estamos suscetíveis a falhas, a erros, a emotividades. É um grande planeta de aprendizado, de extremos, né?
de muita luz, de muita tristeza, mas comecemos a mudar essa parte que nos compete, porque senão não vai ter, como diz o ditado, não vai ter Cristo que te ajude. Não vai ter nenhum ser de luz que vai conseguir salvar o seu problema, não. Isso depende de você. Então já é hora de você começar a entender que buscar os ensinamentos da espiritualidade pode lhe proporcionar um estado de paz, um estado de emancipação espiritual, energética e vibracional, e que isso vai começar a te atrair coisas melhores pelo seu próprio estado de ser. Acordar de manhã com disposição, de bem com a vida. Hoje eu vou ser feliz, hoje eu vou estar bem com a minha família, tudo ao seu redor vai começar a responder. Pode ser que não seja imediato, né? Mas é sua conduta diária. E você tem que ter insistência, e você tem que ter perseverança, e não se entregar a esse estado de desânimo. E pelo contrário, fazer isso, tornar disso uma obrigação inicial. Se force a ter ânimo, pelo menos no estado inicial, porque depois isso vai se tornar um momento automático, as coisas vão se tornando automáticas, dependendo, é como andar de bicicleta, no começo a gente cai um pouco, mas depois que a gente anda a gente nem percebe mais que está se equilibrando. E assim é a vida que nós podemos alcançar. Porque todo mundo tem o direito e a oportunidade de ser próspero. E ser próspero não é ser rico. Ser próspero é estar em paz em todos os quesitos de sua vida, seja ela espiritual, emocional, física, financeira, de saúde, energética, ou seja, isso é prosperidade. Estar bem em todos esses quesitos. Então nós podemos trabalhar, parar de nos auto-sabotar com afirmações negativas e começar a nos autoafirmar com essa prosperidade, jogando para o universo essa prosperidade para receber, né? Mas não adianta falar da boca para fora, né? Hoje eu estou cheio das lembranças de palavras-chave que nós usamos aqui no Brasil, né? Do que adianta pedir para o Padre Cícero, Padrinho Cícero, faça com que chova, levando um guarda-chuva. Sem levar o guarda-chuva, perdão. Do que adianta a gente pedir para chover se a gente não tem a certeza que aquilo vai acontecer e levar um guarda-chuva para se proteger? Então a nossa fé ela tem que ser, nesse sentido, inabalável, o nosso crer, o nosso agir, né? Voltando quanto às frequências que estão nos assolando, que estão nos influenciando, muita gente está realmente sentindo dor física, realmente ela está sentindo dor de alma, porque essa energia não é uma energia que somente nos pega aqui na nossa aura, ela entra dentro de nós, ela está mudando o nosso estado, nosso ADN energético, espiritual, ela está modificando a nossa estrutura de certa maneira, com que a gente esteja preparado para as novas frequências que ainda vão chegando. Porque senão, se fosse uma mudança vibracional repentina, todo mundo ficaria queimado, literalmente falando, desencarnava com o corpo frito. Isso é frequência, é igual micro-ondas. Micro-ondas é uma frequência muito elevada. Então você pega do estado natural de onda e coloca ondas de muito maior potência e maior vibração, ela cozinha o que está ali dentro. E assim, isso é o que está acontecendo conosco. Então é um momento em que as máscaras estão caindo. É um momento em que
os problemas que estão enraizados de toda uma história de vida está vindo à tona. Muitas coisas do passado estão vindo à tona agora. Por que isso está sendo chamado? Por que a espiritualidade está proporcionando isso? Com a finalidade de você desvencilhar e se elevar. Porque se nós estamos vivenciando um momento em que talvez seja a nossa última possibilidade de encarnação, né, nesse planeta, nesse momento, já que certamente a transição planetária acontece nos próximos anos, não se sabe data, dezenas ou centenas de anos. Existe uma fila imensa de almas, de consciência, querendo encarnar ou necessitando encarnar no planeta. Até que nós retornemos, né, a reencarnar, eu acho que já aconteceu toda a transição e nós já vamos para outro lugar. Então tudo isso está vindo à tona, todo o nosso passado está vindo à tona, coisas dessa vida, né? Coisas de vidas passadas não resolvidas. Elas estão vindo agora, sendo jogadas na nossa cara, através de pessoas, através de familiares, porque geralmente dentro do nosso corpo familiar existem os reconcílios necessários que a reencarnação proporciona. Então ali tem as maiores dificuldades, porque ali você tem problema com o irmão, você tem problema com o pai, você tem problema com o filho, você tem problema com a mãe tem problema com a filha. Dessa maneira, com essa aproximação dessas consciências que nem sempre foram tão unidas na vida passada, e até o inverso, às vezes tiveram problemas muito sérios, estão sendo jogadas à tona nesse momento para o reconcílio final. E é nesse momento que nós devemos trabalhar o perdão, principalmente o perdão, né? O auto-perdão, porque é fácil jogar a culpa no outro, né? Minha mãe, eu não tolero, não aguento mais minha mãe me enche o saco, minha mãe é um grave empecilho na minha vida. Será que não foi o inverso numa vida anterior e agora você está tendo a oportunidade de reconciliar isso? Isso não é o castigo. O karma não é castigo. O karma não é um julgamento dizendo, porque você foi mal, você vai ter que sofrer agora. Isso não é o karma. O karma é condição, é oportunidade de reconciliação. Não é por merecimento que você está ao lado de algumas pessoas. É por necessidade de realmente entender o amor, a união, o perdão. Então o perdão, eu acho que assim, é a palavra mágica do momento planetário. Que as pessoas se perdoem, que as pessoas se entendam finalmente. Quando houver o verdadeiro perdão e o auto-perdão, as pessoas vão começar a se libertar dos seus vínculos terrestres e começar a ter condições de estar destravados e mais leves para uma vida mais espiritualizada, mais sublime, mais de melhor vibração. Então isso vai depender de nossas ações. O que eu gosto muito, né, eu não dava muito atenção, confesso, é sobre o Ho Oponopono, né? Acho que muita gente já ouviu falar. Os que nunca ouviram falar, o Ho Oponopono é uma afirmação, né, de perdão. Eu te perdoo, eu me perdoo, eu te amo, eu me amo. São autoafirmações de diversas condições da vida, é de origem havaiana,
Isso faz, eu te garanto que se você utilizar essas afirmações, né, diariamente, como você vai ficar leve. Você vai assumir essa nova condição de perdão e vai ter condições de chegar em quem você deve chegar e pedir o verdadeiro perdão com consciência. Então, depois eu vou deixar o link para vocês, inclusive existe até o texto de afirmações, muitos chamam de oração, do Ho Oponopono na página, para que vocês imprimam isso, gravem, existem músicas inclusive, e isso você vai perceber que isso vai te trazendo alívio e condições de verdadeiramente perdoar. Eu acho muito bacana. O pessoal tem me falado muito, perguntado muito, e eu confesso que não conheço, não entendo, porque eu tenho particularmente, eu tenho muita ressalva sobre fontes de informação desconhecidas e qualquer coisa que englobe nomes fantásticos, né? Mas eu ouvi falar muito dessa oração de 21 dias de São Miguel, que as pessoas chamam. Eu tomei a liberdade de ler essas autoafirmações, né, que são feitas. Se nós fizermos uma adaptação e tirarmos o nome de seres angelicais e usar essa autoafirmação internamente, você com você mesmo, você com a fonte criadora, eu acho que ela vai trazer bons resultados também. Depois eu posso fazer uma adaptação, deixar aí disponível também, para que definitivamente... Muita gente me questiona, né, por que eu sou um cara muito receoso, que eu sou um cara que falo dos trabalhos dos outros. Não falo de trabalho de ninguém, né, de outros, não sei quem são outros. Eu falo sobre os meus pontos de vista baseados naquilo que me trazem certeza, segurança, bem-estar e que não me gerem aprisionamento, não me gerem amarras com nenhum ser. Nós temos que agradecer, nós temos que reconhecer uma grande legião de irmãos, uma grande egrégora de irmãos de luz dentro da espiritualidade, desde irmãos de outros planetas estelares, desde mestres ascensos que trabalham, que ascensionaram no planeta, que são milhares, desde dos irmãos amparadores, né, que nos auxiliam no nosso cotidiano, nossos mentores com toda a paciência nos auxiliam. Mas vocês vão observar que eu não vou para o lado de anjos, de arcanjos, de frotas, porque eu não sei, eu particularmente não me sinto, eu sinto que gera alguma dependência. Então eu vou direto onde eu tenho certeza que não estou tendo engano nenhum, que é dentro de mim mesmo, dentro da minha essência, resgatando a minha centelha divina, trazendo o que eu sinto de melhor da minha conexão com essa fonte criadora, dentro dos meus contatos particulares com meus mentores, com meus irmãos amparadores, com os nossos irmãos amparadores, com seres de luz, extraterrestres, intraterrenos, mas sem fantasia, sem misticismo, sem idolatria, sem dependência. Por que eu estou falando isso, gente? Porque grande fatia desses irmãos, nessas respostas que deram aí, muitas pessoas estão com medo.
Muitas pessoas estão preocupadas com o futuro. Muitas pessoas estão confusas e desorientadas, baseados nessas informações que eu estou falando para vocês. Muita gente está, para dizer que a grande maioria, não conseguiu o verdadeiro despertar porque está trocando 6 por meia dúzia, porque está saindo de religiões que alienaram, né, e limitaram a consciência humana, a civilização terrestre. Elas estão... elas tiveram o seu papel no passado, mas isso é passado. No momento, é como se fosse uma prisão ao passado. Tudo que nos remete a esse passado, eles, de certa maneira, nos está impedindo de que a gente dê os novos passos. Que a gente entenda a multidimensionalidade de fato como ela é. Que a gente entenda a existência de seres de intergalácticos, interestelares, interplanetários, da maneira que são. Porque é criado toda uma teoria conspiratória, e que junto dessa teoria de conspiração de malignos que são criados, eles criaram seres, super seres, que vão dar a solução. Então é uma historinha, parece um gibi. É como que existe o mal e como que existe o bem que vai salvar. Sim, no planeta e no universo existe a dualidade. Existe a luz, existe as trevas, mas não dessa maneira fantasiosa como se está criando, como se está divulgando, como se está desorientando as pessoas. Essas pessoas, elas estão ficando com medo com essas informações, que daqui a uns meses vai ter uma invasão extraterrestre, mas em que essa invasão, os seres de luz vão pegar os seres do mal, os extraterrestres do mal. Gente, isso... nós estamos baixo as regras de um universo perfeito, né? Tudo existe para evolução, para crescimento. Não estou falando que não existe o mal, porque existe a ausência de luz, gera verdadeiras barbáries de pessoas totalmente, de seres, irmãos totalmente sem consciência de amor, que geram as maiores barbáries, né? E dentro, vários dos que estão aqui têm os seus problemas de ciúmes, de inveja, de exacerbação do ego, se incomoda com o trabalho alheio. E isso é fato comum. Na verdade, a dualidade é a ferramenta do aprendizado, do crescimento. Agora, gerar o medo, gerar o pânico entre as pessoas, vocês podem ter certeza. Eu acho que eu tenho eu falo, eu tenho a coragem de dizer, não está certo. Eu não acredito que seres de extrema luz, de luz verdadeira, gerem independência, gerem historinhas fantásticas e que as pessoas, gerando medo e essas energias ruins para as pessoas. Eu falo há mais de 30 anos que eu estou nesse caminho da espiritualidade. Todas as experiências que eu tive, sejam elas com seres de luz ou seres sem luz, os irmãos de luz nunca me deram informação que me fizesse gerar medo de seres de falsa sem luz. E esses seres sem luz sempre se mostraram, sempre evidenciaram que são seres
como nós, sem um corpo físico ou em um corpo físico, que estão aí na quarta dimensão ou na terceira dimensão, azucrinando a vida dos outros por alegria deles, por satisfação, por maldade mesmo, tem maldade inerente neles. E se nós vibramos positivamente, não tem o que temer, não há o que temer desses seres, porque as nossas vibrações não permitem que as negatividades se aproximem. Eu, momentos da minha vida, mais lá atrás, quando eu queria iniciar um trabalho de divulgação, né, logo que nasceu a internet, eu devia ter 18 anos, 14 anos de idade, quando eu tinha lá para meus 18, 19, eu queria já tratar de fazer essa divulgação através da internet, com modem de 56 kbps, mas eu sempre tive o peso da negatividade. Toda vez que eu me aproximava para fazer algo positivo, vinha algo negativo me amarrar de alguma maneira. Se não era em cima de mim, era algo no meu entorno que prejudicasse e tirasse minha atenção e meu foco daquilo que eu iria fazer. E isso se permaneceu durante alguns anos, até que eu descobrisse que se eu vibrasse verdadeiramente como eu acreditava e como meus mentores me orientavam, nada disso aconteceria, nem em mim, nem no meu entorno. Foi quando eu comecei a vibrar melhor, tomar ações e atitudes mais coerentes com aquilo que eu acreditava, e hoje nós estamos aqui conversando, chegando a mensagem a diversas pessoas, e muitas pessoas se beneficiando de alguma maneira, pelo menos para tomar um norte nas buscas dela. Insisto muito que eu não sou nenhum mestre, eu sou um ser humano comum e corrente, estou num corpo comum e corrente, gordinho, por sinal, porque eu como igual todo mundo comum e corrente, até um pouquinho a mais, porque eu tenho a minha vida normal, como todo mundo tem, e simplesmente eu tenho o papel de estar transmitindo informações, né? E tenho a grande vontade, e eu vou fazer, é poder estimular cada um de vocês que se sentem, algumas pessoas dentro das frases, sentem que sabem que tem algo muito importante para fazer e não sabe o que fazer. Ela sente que ela tem uma missão a cumprir, mas não sabe qual que é a missão que ela tem a cumprir. Ela se sente confusa por não saber o que ela deve fazer, mas sabe que tem que fazer algo. Uma coisa eu garanto para vocês, somente depois que vocês soltarem o verbo, quando vocês realmente conseguirem se conectar com essa centelha divina, com esse interior, vocês vão conseguir soltar isso para fora. Quando você começar a soltar isso para fora, é onde vai começar a vir paz, onde você realmente vai se sentir completo. Porque nós, como humanos, nós temos os medos. E esses medos, às vezes, é o medo da exposição. E eu tive esse medo. Eu fui um empresário com empresa multinacional, tenho empresa no México. Imagina que hoje, o tal do LinkedIn, eu tenho mais de 15 mil contatos, e eu troquei a minha figura de diretor de empresa para estar aqui falando de espiritualidade. E eu me exponho sem medo. Existe uma grande quantidade de críticas em cima disso. Seja elas de família, seja ela de colegas, seja ela de colegas de trabalho ou empresários. Não importa. Hoje eu tenho a paz, a alegria de poder ser útil de alguma maneira dentro da espiritualidade para trazer, servir como um canal de comunicação e trazer isso à maior quantidade de pessoas possíveis. E dessa maneira, através dessa experiência, é que eu gostaria de convidar e convocar aqueles irmãos que têm essa necessidade,
que se juntem a nós, né, nesse projeto de ser um ponto de luz também em sua região. Não estou falando que é uma religião, que é um sistema de crenças, que é um sistema... Não existe sistemática. Simplesmente vamos utilizar uma padronização de conhecimentos e tratar de transmitir isso, reunir pessoas, reunir mais pessoas dentro de suas regiões e passar a palavra para frente, passar as vivências espirituais para frente, as meditações, os grupos de cura. E é isso que eu gostaria de convidar aqueles que estão se sentindo nesse vazio e não sabem o que fazer. Faça um teste, veja se é isso que lhe compraz, isso que te traz alegria, isso que te traz satisfação. Tenho 99% de certeza que sim, porque quando começamos a nos doar por outros, quando começamos a estar à disposição de ajudar outro, é uma das coisas que mais podem nos completar em nossa existência. Porque ao cuidar do outro, a gente está cuidando de nós mesmos. Voltando um pouco às características, quanto ao pessoal que está com problema de relacionamento, que está com problemas financeiros, gente, o planeta está passando por um sistema, assim, por uma transformação energética entre que as máscaras estão caindo, e a máscara, quando cai, ela traz toda a porcaria que existia atrás dessa máscara à tona. Então nós vemos isso através da política, através da economia, e isso reflete diretamente na nossa vida. O que eu posso dizer que tudo está funcionando como uma mola, né? Que estamos recebendo todas as pressões possíveis e inimagináveis para que em algum momento exista um momento de libertação. E essa libertação é individual, de cada um. E o que faz essa libertação, liberar essa mola, é justamente a maneira com que você encara todas essas dificuldades. O apego, o excesso de apego, a dependência, deixar sua vida na independência de outros, né? Se você é casado, casada, namorado, namorada, noivo, noiva, o que seja, deixar sua vida na mão do outro, eu acho que é uma das piores falhas que você pode estar cometendo, já que você é uma consciência, está no momento individualizado da sua existência e toda a tua felicidade, toda a tua alegria, toda a tua satisfação, ela deve vir de você mesmo. Não fique esperando o outro te fazer feliz. Faça você a sua felicidade e mostre para o seu parceiro ou parceira que também a felicidade dele, ele não deve esperar de você, ele deve esperar dele mesmo. Se existe esse consenso entre o casal, que cada um é dono da sua própria felicidade, então perde-se a dependência e passa o caminhar ao lado, passa a ser uma jornada de companheirismo. Não é meu, né? Não é meu homem, não é minha mulher. Estou na companhia dele, estou na companhia dela. As pessoas têm que seguir os seus caminhos, os seus processos. Mesmo que tenham escolhido viver isso juntos, existir o respeito por esse espaço de cada um. Muita gente fala, poxa, eu não sei o que acontece com esses homens. Eu tive já 5 homens e 5 casamentos e nenhum desses homens prestou. Já tive 5 mulheres, 5 casamentos, nenhuma dessas prestou. Gente, será que são todos os 5 que estão errados e só você o certo? Será que foi as 5?
e só você o certo, é onde a gente tem que começar a olhar para dentro e perceber que, às vezes, os problemas de relacionamento não estão no mundo externo, elas estão no mundo interno, né? E isso vale para os dois num casal. Mas a gente tem que começar a perceber esses fatores e aceitar que existe uma falha interna e que a gente tem a necessidade e a capacidade de se resolver com isso. Isso nas questões de relacionamento. Então, se vocês observarem, então, e eu vou falar do financeiro agora antes, o financeiro é a mesma coisa. Nós perdemos os nossos trabalhos, infelizmente houve uma crise, há uma crise e a empresa fechou e eu não tenho o que fazer e eu estou em desespero. Bem, isso está acontecendo com milhares ou milhões de pessoas e até milhões de pessoas no mundo inteiro. O Brasil também não está fora disso, e principalmente o Brasil. Vibre positivamente. Todo mundo já deve ter ouvido falar, ou lido, ou acompanhado o livro, né, O Segredo. Um livro interessantíssimo, com um ponto de vista interessantíssimo, que simplifica da melhor maneira possível que nós criamos a nossa realidade através de como pensamos. Várias pessoas, você, quando acordar, mentaliza você indo para o seu trabalho, tendo um bom dia de trabalho, recebendo o seu dinheiro, trabalhando bem seu dinheiro. Projete isso na sua mente, crie isso mentalmente. Nós somos co-criadores. Nós criamos e co-criamos a nossa realidade através de nossos pensamentos. Todo e qualquer pensamento, ele se torna realidade. Por isso que nós temos que ter cuidado até com o que nós estamos pensando. Porque aquele negócio, poxa, eu tenho um azar, poxa, aquela vaga era para ser minha, mas não foi, caramba, eu sou um cara de azar mesmo, eu sou uma mulher de azar mesmo. E diversas outras situações que você afirma para o universo que você é azarado, que você não tem sorte, que você não vai conseguir emprego. Ah, mas assim eu nunca vou conseguir um emprego mesmo. Legal, se é isso que você pediu, é isso que você vai receber. Então, se você começar a mudar um pouco as características do seu pensamento, um pouco não, dar aí a volta de 180, inverter e começar a afirmar mentalmente, diariamente, em cada ação, em cada conversa, você pode ter certeza que o universo, ele é tão perfeito, ele fala através de sincronismos, ele mostra, você vai conhecer uma pessoa que você não esperava, que aquela pessoa você está precisando, tem um amigo que precisa de um trabalhador que tem exatamente as suas características. Então a gente tem que se abrir, né, para essas oportunidades e mentalizar já dentro delas. Se você se manter dentro de sua casa, dentro do seu quarto, entrar no estado depressivo, entrar no estado de agonização humana, né? de agonização de alma, e ficar lá se lamentando porque não vai conseguir um emprego, ele nunca vai bater na sua porta mesmo. Ele nunca vai bater na sua porta mesmo. Se mandou os seus currículos, já mandou os currículos, vibre positivamente no emprego que você mais deseja. Procure conhecer pessoas novas, né? Viver, fazer parte de grupos que têm network, que podem se autoajudar. Quando eu faço a proposta da criação desses grupos, é onde a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que a gente nem imaginava, porque a gente fez uma propaganda ali local,
acabou recebendo determinadas pessoas, chegam às pessoas certas. Não existe grupo que não cheguem às pessoas certas e que não se mantenham as pessoas certas. Pessoas num grupo vêm e vão sempre. Mas quem fica, quem continua, é que ela está sintonizada com o propósito. Tem o porquê e para quê daquilo. Então, mais uma parte, mais uma recomendação, essa parte do se sintonizar com essas energias superiores, com essa vontade e certeza do seu sucesso e melhorar, né, esses aspectos. Tudo isso que eu estou falando, irmãos, é um fator muito, muito importante para vocês prestarem atenção. É que o que se fala aqui, o que nós estamos falando, é que não seja somente mais uma informação, que seja a informação com o qual, se você se sintonizou com ela, que a informação básica se sintonize com você mesmo, que você faça contato com o seu eu interior, que você eleve suas próprias vibrações, que você atue coerentemente, dia a dia, em cada ação, com essas vibrações superiores, e sua vida ela vai começar a se transformar e mudar. Vão se afastar pessoas que não querem se elevar e vão se aproximar pessoas que vão se somar nessa energia, nesse novo estado de vibração que você está se propondo e está fazendo acontecer. Esse é o grande resumo da evolução espiritual. Se você sente que é isso, entende o que é isso, não use esse vídeo somente como mais um vídeo a ser assistido. Use ele como uma referência de sua vida. Use essas palavras de coerência vibracional, de elevação vibracional, que ela transforme verdadeiramente sua vida. Que ela se torne, que o verbo se torne carne, ou seja, que o dito se torne feito. Comece agora, comece através das suas ações. Quando terminar o vídeo, comece através das suas ações, aqueles seus familiares que estão ao seu lado, com seus amigos que estão ao seu lado, com um grupo de amigos de estudo, com o lugar onde você trabalha. Faça com que isso esteja na sua vida, no seu cotidiano.